Quem será o candidato que disputará as eleições em 2026 contra Lula? Pois é. Quem que vocês acham que é? Puxa na memória de vocês assim e já comenta aí já. Quem que vocês acham que será o candidato da direita? Mesmo que fale, não, vou ficar por aqui mesmo, tal. Quem é o candidato da direita? Tem um grande político aí, que para mim é o mais articulado, é vamos dizer assim, uma raposa da política. Já começou a desenhar e começou a fazer as suas pressões indicando quem é esse político. Sabe quem é? Eu vou dizer para vocês. Mas antes, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, deixar o seu like aí, comentar bastante, para que o YouTube entregue os nossos vídeos para mais pessoas. Pois é, eu acredito que você já sabe quem é. Essa é a velha raposa que tem comandado, que tem mostrado como se faz política. Esse aqui, ó. E eu vou falar para vocês aqui, e eu vou mostrar para vocês como que ele já tem articulado e mandado até os seus recados para o Bolsonaro. Presta bem atenção, vou soltar o vídeo para vocês aqui e a gente vai comentar. Nessa linha, ministro, qual é o papel do ex-presidente Bolsonaro? O ex-presidente Bolsonaro agora está preso, né? Está com dificuldade de comunicação, não pode se comunicar nas redes, etc. Qual é o papel que ele cumpre nessa escolha, nesse apoio? Quer dizer, por exemplo, poderia ter um apoio a um candidato do PSD, ao Ratinho, ao Eduardo, eu acho que é muito mais difícil, né? Como é que o senhor vê isso? Qual é a minha impressão, Schiller? Se for o candidato Tarcísio, todos nós estaremos apoiando. Seja o presidente Bolsonaro, seja o PSD, seja o PL, republicanos, PP. Se não for o presidente, o governador Tarcísio o candidato, a minha impressão, pelas conversas que eu participo, pelas informações que eu tenho... Olha só o recado que ele dá. Presta bem atenção se isso não foi um recado dado ao Bolsonaro. Presta bem atenção. Olha só a imposição e a preferência do candidato. Presta bem atenção. Olha só. É que cada partido no campo da centro-direita tem uma tendência a lançar um candidato. E no segundo turno estaremos todos juntos. Como o senhor acha que... Vocês entenderam isso? Ele já mandou um recado direto para o Bolsonaro. Olha só. Presta bem atenção no que eu estou falando aqui. O Kassab já tem direcionado que o candidato a presidente da República para concorrer com o Lula é o Tarcísio. Mas não se enganem. O Kassab, ele pensa nele mesmo ali, é um político que é uma velha raposa. Ele já andou com Lula, pende para Bolsonaro, fala que com Bolsonaro já deixa o recado, dá um direcionamento também para o próprio Lula. É assim, entendam. Se ele achar que o Tarcísio de Freitas tem condições de ser o presidente, ele lança um candidato, ele lança o Tarcísio para ele ficar ali nos bastidores. Se não, tenho eu uma plena certeza que ele se alinha com Lula. Eu tenho certeza disso. Se você concorda com isso que eu estou falando, deixe nos comentários se você concorda que ele é uma velha raposa da política, que ele manipula e que ele se ele sentir que não há possibilidade do Tarcísio ou alguém dele ganhar, ele é aliado do Lula. Você tem dúvida disso? Eu vou trazer uma outra matéria dele aqui falando também, lá da Band Jornalismo, que deram um capítulo inteiro para ele ali. Olha só o que ele fala. O governo não se preparou para ameaças de Trump, diz Kassab. Mas ele dá sinais que dialoga muito bem com Lula. Presta bem atenção nisso aqui. Olha, só um minutinho que eu vou colocar para vocês aqui. Olha só o que ele diz aqui nessa matéria. Países no mundo, por que o senhor acha que os Estados Unidos escolheram justamente o Brasil para agir dessa forma? Eu acho que o Brasil pode ter demorado um pouquinho, né, para entender que a disposição do Trump era efetiva.
quando ele disse que ia promover um novo contexto de relações com os países, com base nas negociações de novas tarifas, muitos países entenderam que aquilo lá não ia dar certo, não ia acontecer. E a minha impressão, eu não quero ser injusto, mas é que o governo não estava preparado, não se preparou. Depois está correndo atrás, está se preparando, está fazendo a lição de casa, vamos reconhecer. Prestar atenção aqui, que ele disse que o governo Lula está fazendo a lição de casa. Ele disse aqui com todas as letras que o governo Lula está fazendo a lição de casa. Foi o que ele disse. Que o governo Lula tem feito a lição de casa. Então, esse Kassab, ele joga conforme a maré. Se for para ele fazer um acordo, se for para ele apoiar o Lula, tenho certeza que ele vai apoiar o Lula. Eu não tenho dúvidas disso. E ele deixou bem claro aqui que o candidato preferido do Kassab, do sistema, é o Tarcísio de Freitas. Eduardo Bolsonaro foi descartado, Michel descartado. O grande articulador hoje é o Bolsonaro. E se o Kassab lançar... Agora vem a pergunta. E se o Kassab lançar alguém dele, o Tarcísio vai estar do lado do Bolsonaro ou do lado do Kassab? Fica essa pergunta para você. Responde para mim. De quem que você acha que o Tarcísio de Freitas ficaria do lado caso ele não dispute, não venha disputar as eleições de 2026? Ele vai apoiar o candidato do Bolsonaro ou o candidato do Kassab? Responde para mim. Estou colocando essa bomba para você responder aí. Responde. Coloca aí nos comentários o que é que você acha. Olha só, vou trazer uma outra matéria aqui agora para vocês, tá? É do Pleno News. Que existem alguns grupos aqui no Brasil que realmente não apoiam, assim, de forma alguma, o Lula. E um dos grupos é esse que eu vou mostrar para vocês agora, a matéria do Pleno News. Um dos grupos é esse aí, são os evangélicos. A matéria diz o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu encerrar a tentativa de aproximação com evangélicos. Será por quê, né? Segundo aliados ouvidos pelo jornal Estadão, a mudança de postura relatada nos últimos dias preocupa o Palácio do Planalto, que vê aumento da rejeição ao governo nesse segmento ligado majoritariamente à direita. Pesquisas recentes apontam queda do apoio dos evangélicos levantado pelo Datafolha. Olha aí, o Datafolha, que tem aquelas pesquisas tendenciosas. De 2 de agosto, mostra apenas 18% avalia o governo de forma positiva. 18%, que eu acredito que já é muito. Conta 30% em outubro de 2024. Já a rejeição chegou a 55%, o maior índice desde março de 2023. Ou seja, a rejeição está muito grande mesmo. E acredito que a tendência é só aumentar. A gente sabe que o governo Lula, o STF veio lá, descondenou, derrubou a prisão, trouxe de volta o Lula ao pleito para que o Lula estivesse hoje. Então o STF tem toda a culpa da gente estar sendo governado hoje pelo Lula. E eu vou trazer a última matéria de hoje, que eu acho bem interessante também, que eu vou trazer para vocês aqui, que eu gosto muito das análises que o André Marsiglia faz. É um jurista que eu gosto bastante de ver, ele é bem coerente no que ele fala. Eu vou trazer para vocês aqui agora o que ele fala sobre o STF e sobre o Moraes. Ele diz o seguinte, que isolamento total de Moraes no STF é questão de tempo, diz jurista. O jurista André Marsiglia afirmou neste domingo 10 que o avanço das discussões sobre a lei Magnitsky pode alterar a dinâmica interna do Supremo. Em publicação nas redes sociais, ele argumentou que a preocupação dos magistrados com o tema revela que a percepção sobre seus
efeitos, finalmente se consolidou na corte. Segundo Marsiglia, o isolamento do ministro Alexandre de Moraes no STF tende a ocorrer com o tempo. Para ele, a corte enfrentará o dilema de permitir maior espaço de atuação ao Congresso ou de se afastar de um colega do tribunal. Olha só. Voltando aqui, o próprio Kassab, lá nessa entrevista lá, se vocês verem a entrevista completa dele lá no Jornal da Band lá, o Kassab falou que eles são muito alinhados. Por que ele está tendo essas decisões que ele está dando monocraticamente? Porque o STF permite que, se o STF fosse contra, eles não concordassem com o que o próprio Moraes faz, eles falariam, olha, essas decisões elas precisam ser tomadas em conjunto. Mas não é isso que aconteceu. Então, assim, de certa forma, eu discordo um pouco da visão do André Marsiglia, né, que eles vão deixar. Pode ser que um ou outro que já não estavam tão alinhados, como o próprio Fux, o André Mendonça, que nitidamente nunca esteve alinhado ao STF, o próprio Cássio, que é aquele cara em cima do muro, não vai continuar com ele, mas a grande maioria, fechado com o PT ali, não vai soltar a mão dele fácil não, principalmente o Gilmar Mendes, não vai soltar a mão dele. Essa é a minha humilde opinião. Se você acha também que o Kassab é uma velha raposa, que o Kassab quer colocar o Tarcísio, coloque nos comentários. E coloque nos comentários o que você achou do nosso editorial, do nosso vídeo de hoje. Coloque nos comentários aí, seu amigo Denis Gonçalves. Hoje eu nem fiquei pedindo vocês muito, né, para se inscrever no canal. Hoje eu nem fiquei pedindo muito, mas se inscreve no canal. Ajuda o canal a crescer aí, para que mais pessoas vejam o que está acontecendo no Brasil. Você concorda que Kassab já escolheu o seu candidato? Coloque nos comentários.